Querido ouvinte, falaremos hoje sobre a coragem de Deus. Deus já enviou muitos servos dele a este mundo enfrentando adversidades. Noé, por exemplo, pregou 120 anos a uma geração incrédula, mas foi salvo do dilúvio. José do Egito foi vendido por seus irmãos e foi preso, mas saiu da prisão para ser o maior primeiro-ministro do mundo da sua época. Abraão foi e guerreou contra 4 reis da terra. Tendo consigo apenas 318 homens, venceu a eles todos, libertou seu sobrinho Ló, correndo desde os cavalhais de Manre até próximo a Damasco, e voltando foi abençoado ainda pelo rei Melquisedeque. Lembramos ainda Elias, que teve que enfrentar 400 profetas de Baal e 450 de Aserá no Monte Carmelo, e foi sozinho e os venceu. O fogo caiu do céu, não para Baal, mas pelo Senhor Deus de Israel. Moisés também foi sozinho ao Egito para enfrentar ao faraó e saiu dali com todo o seu povo, rumo a Canaã. Deus o mandou, Deus é corajoso e Deus não aprova covardia. Deus enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para ficar vivendo aqui nesta terra apenas como um filho do homem, desapossado da sua glória e do seu poder divinos para ser o profeta especial, e mais do que isso, para enfrentar a vida carnal e a morte do seu corpo carnal material, enfrentando as tempestades do mar e da vida, para levar no seu corpo imaculado os nossos pecados. E ele, sabendo que teria de morrer um dia numa cruz, a morte de um condenado, a morte de um criminoso, mesmo não sendo culpado, fez as obras mais maravilhosas e impossíveis para os homens e marchou rumo à cruz com garra, com determinação e com os olhos firmes no seu alvo, a nossa salvação e a nossa vida eterna. Ele enfrentou a tudo e a todos, crendo em Deus, e mesmo morrendo, o seu Deus é poderoso até mesmo para fazê-lo emergir da morte e do inferno. Ele creu nisso. Com tamanha vida, Deus fez isso que dá até para distribuir a sua vida àqueles que nele crerem. Concluímos que Deus é corajoso e quer que sejamos corajosos também. Deus não se aprova, Deus não gosta de covardia. Lembramos agora os irmãos Paulo e Silas, que no Novo Testamento é narrado algo a seu respeito. A Bíblia é toda cheia de histórias de fé e coragem. Paulo e Silas então estavam em Filipos, levando a palavra da vida. Diz a Sagrada Escritura que eles tinham batizado a Lídia, a vendedora de púrpura, em sua própria casa, e indo eles à oração, expulsaram um espírito adivinhador de uma jovem naquela cidade, e isso foi a causa de serem presos e flagelados com muitos açoites. O flagelo daquela época era como um tipo de chicote de vários fios, com pontas de metal ou pedra ou osso, e deixava os flagelados com as costas sangrando e em carne viva. Com as costas e tronco esfolados pelo flagelo, a carne e pele inflamados de dor, em vez de ter quem os lavasse, quem lhes passasse um bálsamo, nada disso podiam fazer um pelo outro, porque ambos foram amarrados com seus pés num tronco. E a dor não os deixava dormir. Mas para que dormir? Eles acabaram de compartilhar do mesmo flagelo que Jesus sofreu antes de ir à cruz. Sabe, todos os discípulos de Jesus, quando ele foi preso, se acovardaram e não foram solidários com ele naquele momento. E de repente, pregando e vivendo o Evangelho de Jesus, Paulo e Silas perceberam que eles foram aqueles a quem Deus escolhera para dar o testemunho de Jesus, sofrendo o mesmo flagelo que ele sofreu. Aquilo que Pedro fugiu, aquilo de que Tiago, João, Mateus, todos aqueles seus discípulos fugiram, deixando a Jesus só, aquilo novamente surgiu no caminho de Paulo e Silas, e eles inevitavelmente foram flagelados. Cada vupt do chicote descendo era um ai que saía do corpo, mas também um aleluia, ou
uma expressão de glória a Deus que alegrava-lhes a alma e aliviava-lhes o espírito. E a cada chicotada que lhes cortava o corpo era um avivamento em suas memórias da dor que Jesus sofreu por eles mesmos, voluntariamente. Era mais uma alegria. Será que suportariam a dor? Era o pensamento que lhes sobrevinha, mas antes que pensassem muito, lá vinha outra chicotada e um outro vapte, uma outra dor, e então mais uma daquelas marcas que nunca mais sairiam até a morte, jamais sairiam do seu corpo. Vapte, 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 vapte. Muitos desses vaptes foram se sucedendo um após outro. E a dor ia aumentando cada vez mais, até que o feitor parou, deixando-lhes o corpo ali sem forças, já sem mais reflexos, com reações, sem reações às chicotadas. Levados ao tronco, perto da meia-noite, um diz ao outro: Ei, você está sentindo o que eu também estou sentindo? Uma alegria tão grande por ter sido digno de compartilhar do mesmo sofrimento que veio ao nosso Senhor. Logo um deles começa a cantar, e era um cântico muito lindo. Eles cantavam juntos, o outro o acompanhou, e logo saiu um dueto. Dali a pouco uma oração louvando a Deus pela bênção de sofrer por amor a Cristo. E onde foi parar a tristeza? E onde foi parar a dor? E onde foi parar a fadiga? E a inflamação das chicotadas? Aonde? Acabou? Em vez de depressão, de autopiedade ou de coisa semelhante, veio-lhes um cântico de alegria bem à meia-noite. E isso lá era a hora de cantar? O que importa é que Jesus estava com ele. E Jesus é a nossa alegria. Jesus alegrou seus corações. E o que aconteceu com a tempestade da vida de Paulo e Silas? A tempestade ficou sendo o fundo musical, a melodia instrumental que acompanhou o que os levou a cantar. E aqueles pulmões inflamados e cheios de dor, esqueceram a dor e cheios do Espírito Santo de Deus, cantavam e cantavam e cantavam. Paulo e Silas diriam: tempestades são melodias para se cantar. E o que lhe parece isso? Um paradoxo? Pois Deus é grande autor dos maiores paradoxos do universo. Assim como a tempestade do mar da Galileia serviu para revelar aos discípulos quem é Jesus, nós que somos seus discípulos também podemos ter certeza. As tempestades são o veículo que Deus usa para demonstrar o seu poder de salvar. Disse Jesus: por que sois tão tímidos ou medrosos, ainda não tendes fé? Foi a palavra do Senhor para eles. Aqueles seus discípulos que acompanhavam lá no mar da Galileia. Como nós também, eles estavam aprendendo. Precisamos ter coragem. Disse Jesus: eu estou convosco. E ele estava no mesmo barquinho com os discípulos, encorajando, dizendo: eia, vamos lá, sejam abençoados, em nome de Jesus. Paulo e Silas receberam uma bênção toda especial. Aquelas celas foram como que rebentadas por um terremoto que lhes abriu as portas e eles foram libertos. O barco onde Jesus está não pode afundar e nunca jamais afundará. Céus, terra e mar, esses podem passar, mas quem confia no Senhor Jesus, não. Amigo ouvinte, preciso lhe fazer uma pergunta. Você quer saltar para o barco em que viaja Jesus? Se você quer, ore a Deus comigo nessas palavras. Diga: Senhor Jesus, eu me sinto muito honrado em poder viajar contigo no mesmo barco. É uma alegria estarmos juntos, mesmo em meio à tempestade. Peço que abençoe e que tu me dês o teu livramento em tempos difíceis. Salva-nos eternamente em teu nome. Amém. Nas obras de tuas mãos.
buscar.